Acompanhe comigo, tá? Queridos, eu quero que você lembre que a gente está discorrendo o livro de Gênesis, né? Voltamos a falar da história de José, né? E capítulo 39, falamos ontem sobre a questão lá de José sendo assediado pela esposa do Potifar, e agora então ele é enviado para a prisão, lembra disso? Encerra ele indo para o cárcere, ok? E o capítulo 40 então inicia no cárcere e alguns acontecimentos que ali vão acontecer, dentre eles a chegada de alguns outros presos do rei, que tem sonhos e a interpretação desses sonhos. E na verdade aqui você vai ver que você pode até olhar esse capítulo aqui como algo até, puxa, mas não precisava estar aqui, né? Parece que ele não tem tanta importância, mas você vai ver que ele é uma introdução para o capítulo que vem seguinte, 41, que é onde justamente como é que José foi parar lá né, para governar todo o Egito, né, na presença de Faraó. Então, queridos, aqui é importante porque às vezes você, principalmente você que às vezes está vivendo num deserto, você que está vivendo dentro de um poço, você que está vivendo dentro de uma cadeia, de um cárcere, e às vezes pensa, mas como é que Deus vai fazer para cumprir planos na minha vida? Você vai ver que nesse capítulo aqui que Deus ele não está limitado, né, a ordens humanas como nós, e ele usa tudo e todos, tá? Então vamos lá. Capítulo 40, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. Então, a primeira coisa que eu quero que você chame a atenção, algum tempo depois do que? Nós estávamos falando lá do episódio de José na casa do Potifar. Então, algum tempo depois, passado, né, aquele episódio, agora José já na cadeia, tá? O que acontece? Aconteceu um fato, que é o quê? Onde um copeiro e um padeiro, né, do rei do Egito, ou seja, que serviam ao rei do Egito, fizeram uma ofensa. Isso aqui a ideia de que alguma coisa contra o rei, ou falar alguma coisa contra o rei, alguma coisa assim nesse sentido, tá? O rei é o rei do Egito. Versos 2: o faraó irou-se com os dois oficiais e o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Observe, eu quero chamar a tua atenção. O verso 2 fala que esses dois, o copeiro e o padeiro, foram presos aonde? Na casa do capitão da guarda, né? Na casa. Olha só, vou ler de novo. O faraó irou-se com os dois oficiais, chefes do copeiro e chefes do padeiro, mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Lembra quando eu falei ontem que se realmente Potifar acreditasse na mulher, ele tinha mandado matar José, mas que ele mandou José para uma prisão dos prisioneiros do rei, ou seja, era um local diferente do que ia os prisioneiros normais. Está aqui, ó, a palavra comprovando a sua própria palavra. Versos 3: e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. 4: o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Quem é o capitão da guarda, irmãos? Né? Era o Potifar. Era o capitão. Deixou cuidar de quem? De José. Você entendeu que aqui você vê o que? Você vê o cara sabia da mulher, viu? Então, só lembrando de onde, ele continuava confiando em José aqui, tá? Sequência, né, do capítulo 4. Depois de certo tempo, né, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Grife a palavra sonharam, tá? O sonho aqui é o veículo, tá, irmãos? O sonho, ele é o veículo, ele não é a revelação, ele é o veículo que conduz a mensagem, tá? Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, tá? E cada sonho tinha a sua própria interpretação. Ou seja, não era um sonho que tinha uma interpretação só, cada um tinha a sua própria e individual interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Então aqui você vai perceber o quê? Né? Um rapaz, né? Que ele está não só preocupado em servir, mas ele observa o quê? A fisionomia daqueles homens, vê o abatimento, né? O terror talvez da alma desses homens, e tenta fazer algo por isso. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Ele percebe a tristeza no coração deles. Versos 8, aí eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. E qual que era o cenário que eles estavam acostumados, irmãos? A viver lá no palácio do rei, onde tinha os magos, os astrólogos, os adivinhos, que quando era cultura da época, tinha um sonho, chamava ele para dar interpretação. Ele falou: mas aqui na cadeia nós não temos nenhum astrólogo, nenhum adivinho, nenhum mago para poder dar interpretação. E foi um sonho que nós não conseguimos compreender,
foi forte, porque nós mexeu com a gente, a ponto de deixar nossa alma entristecida, e o meu semblante está caído hoje, porque eu sei que Deus está querendo falar comigo de alguma maneira e eu não sei como, né? Ou que nesse sonho ele vem como uma mensagem através de um veículo chamado sonho, e eu não consigo entender o que é, tá? Então basicamente isso. Versículo 8, perdão. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Veja que é uma pergunta. José está falando: mas não são de Deus as interpretações? Tá, e aqui eu chamo a atenção a você, uma série de vídeos que eu tenho no YouTube, no meu canal, Franz Alex Oficial, que fala só sobre sonhos. Deve ter lá uns 3, 4, 5, sei lá, uns 7 vídeos, não lembro agora, só falando sobre sonho, tá? E vale muito a pena você assisti-los depois. Tá? Eu não sei como é que você vai achar lá, porque eu não organizei ainda, né? Mas tá lá, né? Tenha fé, irmãos. Vai pelos títulos ali olhando e você vai conseguir. Versos 8, parte B. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Olha só, contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Agora o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: primeiro ele fala assim: não são de Deus as interpretações? Não. Por acaso não é Deus que dá? É Deus, não é astrólogo, não é divino. Não é... Daí ele fala assim: conte para mim. Mas espera lá. Se ele está dizendo que é de Deus, o que ele está aqui fazendo usando a neurolinguística para dizer? Deus está comigo. Tá? Ainda que é de Deus, tá? Eu sou um instrumento de Deus, eu sou um braço de Deus aqui na cadeia, sou um braço de Deus aqui na cadeia, e pode contar comigo. Né? Deus vai nos ajudar, conta para mim. Tá? Eu quero que você entenda o que estava acontecendo. Versos 9, então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira, tá? A videira, né? Que produz a vide, né? A uva, o suco de uva, ok? Com 3 ramos, tá? Grife 3 ramos, ela brotou, floresceu e deu uvas, né? Que amadureciam em cachos. Versos 11, a taça do faraó estava em minha mão, peguei as uvas e as espremi na taça de faraó e entreguei em sua mão. Então ele está contando um sonho, tá? Para nós não faz sentido algum. Tá, mas aqui depois você vai ver que faz todo o sentido, né, após a interpretação. Versos 12, disse-lhe José: esta é a interpretação. Tá? Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, porque lembra que ele fala lá no sonho, onde a taça do faraó estava na minha mão, ou seja, eu volto a servir ele, né? A taça vem para mim de novo para eu poder entregar ele, eu volto a servir ele. Cadê aqui? Só um minutinho. Dentre os 3 dias, o faraó vai exaltá-lo, restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Versos 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Então é óbvio, irmãos, que ele não estava confortável naquela prisão. É óbvio que ele não via a hora de sair daquela prisão, como você não vê a hora de sair do seu deserto, de sair da sua provação. Tá? A gente vê que José tendo as mesmas coisas, mas ele tinha consciência de quem estava com ele, né? E o que era possível ele fazer mesmo da prisão. Tá? Então aqui ele faz o quê? Olha, eu estou te dando a interpretação, você vai acontecer isso, isso e isso, vai voltar a servir ao rei, só não esqueça de falar de mim, tá? Em algum momento isso vai ser útil, tá? Na verdade é isso que ele está falando, né? Para que eu saia desta prisão. Então ele havia sim, não é aquela coisa, ele estava conformado com a prisão, José não estava nem aí com a vida, já era um homem coitado que estava desiludido. Não, irmãos, ele tinha os seus sonhos, os seus planos, ele estava assim, esperando que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele, mas ele entendia que era Deus e não era ele, tá? Ainda que aqui até dá a impressão que ele pede uma ajudinha, né? Versos 15, pois foi trazido a força da terra dos hebreus, ele começa a contar a história dele, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço, tipo, eu estou aqui por algo que fui acusado, mas não fiz. Verso 16, ouvindo o chefe dos padeiros, então agora entra outro personagem, primeiro foi o copeiro, agora o padeiro, tá? Essa interpretação favorável, olha só, é sempre assim, né, irmãos? A gente acha que todo sonho é coisa boa, né? Disse a José: eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia 3 cestos, grife a palavra 3 cestas, lá eram 3 ramos, né? Aqui 3 cestas, tá? Ouvindo o chefe do padeiro, tive um sonho, sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que Faraó apreciava, mas as aves vinham comer. As cestas
da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação, 3 cestas são 3 dias. Tá? Verso 19, dentro de 3 dias, Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário de Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, apresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a posição ao chefe dos copeiros, né, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de Faraó. Mas o chefe do padeiro mandou enforcar, como José lhe dissera, em sua interpretação. E o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu dele. E eu quero que você grife a palavra ao contrário. Esqueceu dele, ok? É sempre assim, irmãos. 10 leprosos são curados por Jesus, um volta a agradecer, 9 esqueceu dele. Tá? O que eu quero chamar a tua atenção aqui, Cristo? Primeiro, tá, ao fato de que Deus continua os seus planos, independente de onde você está, porque o que importa é quem está com você e não onde você está. É quem e não o onde, tá? Que é importante. Segundo, queridos, que todo sonho tem sim por uma finalidade. Trazer uma realidade oculta que virá possivelmente em nossa mente, em nossa cabeça. Não quer dizer que é para nós entendermos. Volto a dizer, às vezes é Deus já falando, né, com o nosso espírito o que vai acontecer com a gente. Tá? No caso, ali nós temos 2 exemplos de 2 homens, um sendo salvo e o outro sendo condenado. Tá? O que está por trás desse cenário todo, e nós precisamos trazer isso, né, puxar isso para frente da história, é o quê? A história de José, a gente não pode esquecer que José ele é um tipo de Cristo, é um tipo de Jesus também. A história dele é uma figura, ele traz uma figura de um libertador, né? De alguém que vai governar. Então, muitos comentários teólogos fazendo essa correlação com Cristo. Esses 3 dias, tanto lá dos 3 ramos, né? Quanto o outro 3 dias também representado aí pelo sonho do copeiro, tá? Remete a gente a informações semelhantes, como por exemplo, né, 3 dias que Jesus ficou na cruz morto e ao 3º dia ressuscitou, tá? Jesus na cruz e entre ele um copeiro e um padeiro, tá? Ou seja, o copeiro, né, o texto correlacionou a vinho, o padeiro a pão, tá? Nós sabemos que Cristo, né, ele é o pão e vinho, né? Ele é o alimento e ele é a aliança. Nós somos remetidos a um sendo salvo e outro sendo condenado. Lembra lá dos crucificados com Jesus, onde um foi salvo e o outro foi condenado. Fazendo algumas correlações, ainda que talvez puxa, pastor, mas você está forçando um pouco a amizade. Não, mas é só para trazer algumas coincidências, digamos assim. Então não vamos chamar de correlação, vamos chamar de coincidência. Tá? Demonstrando o que, queridos? Que o poder de uma aliança é tão forte, o poder do sangue de Jesus é algo tão forte, que você veja que o copeiro, né, que no sonho dele ele vive espremendo as uvas no copo, entregando de novo para o rei, ou seja, servindo novamente, né, ou seja, aquilo ali traz para nós hoje a ideia de uma aliança, que ele novamente ele torna para a aliança e essa aliança salva ele. O padeiro, né, que servia também o rei, né, a gente vê ele numa outra condição agora, né, na interpretação, onde a interpretação é que ele está sim perdendo a vida, tá, e vai para um outro plano, né, não vai estar mais presente agora. Vemos a figura de José como aquele que ajuda esses 2 homens a interpretar, né, ou seja, um ponto ali de ligação intermediário entre ambas as situações, tá, o qual pede uma ajuda pelo estado que ele estava. E o copeiro que foi beneficiado, não por José, né, mas Deus já tinha um plano na vida desse copeiro, tá, sai dali e esquece de José. Nem para levar lá um suco de uva para ele. Né? Lembrando, José, puxa, lembrei de você vir aqui fazer uma visita. Não, ele simplesmente esquece. Tá? É óbvio que a gente vai ver que até um tempo determinado. Depois Deus, que está no controle de tudo e é soberano, vai lembrar e vai usar todas essas peças soltas, tá, para poder, porque tudo isso aí são peças soltas que o capítulo 40 pode parecer muito sem sentido neste momento para nós, no segmento de uma história, mas quando a gente estudar no próximo capítulo 40, você vai entender e vai ver claramente tudo isso se encaixando na história, né, e na ascensão de José. Por que eu estou falando isso?
Porque Deus sempre tem uma ascensão para aqueles que confiam nele, para aqueles que fazem parte do plano dele, tá? Então assim, eu quero trazer uma palavra para você de fé hoje, dizendo assim, Deus não esqueceu de você não, tá? Deus não esqueceu de você, é apenas ainda não chegou o tempo, tá? Mas no tempo certo virá modo certo e Deus agirá a seu favor e usará sim toda a disposição que você teve em servir ao Senhor aí dentro da sua prisão, aí dentro da sua cova, aí na cova de leões, aí no seu deserto. Deus vai utilizar toda essa disposição. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, quando entram no deserto, quando entram na cova, quando entram na prisão, elas se revoltam contra Deus. E a coisa que ela menos deseja é ser um instrumento de Deus e ser usados por Deus. Eu estou dizendo que Deus está dizendo para você assim, Ele quer que você continue se oferecendo a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que permita Ele a fazer um culto racional através da sua vida. Deus quer que você continue sendo um José, um servo de Deus, mesmo em meio a prisões, mesmo em meio a locais onde você não gostaria de estar, tá? Porque o que importa não é aonde você está e o que você está passando, e sim com quem você está passando tudo isso. Então que Cristo continue sendo seu fiel companheiro, escudeiro, né? Aquele que acompanha você, que Deus Pai Todo-Poderoso continue sendo o seu Criador, Redentor, Jesus Cristo seja o seu apoiador e o Espírito Santo seja aquele que revela a você as vontades de Deus. E observe que em nenhum momento José traz para ele a condição de que eu vou interpretar o seu sonho, mas ele fala, não é Deus que pode, tá? Eu estou com ele, eu caminho com ele, eu vou perguntar para ele aqui e ele já vai dizer para você o que significa isso, né? Para alegria de muitos e para tristeza de muitos, ok? Mas que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família nesse sábado abençoado. Aqui, muito frio, mas ensolarado. Daqui a pouco eu vou sair lá fora, pegar uma vitamina D, né? E receber um pouquinho do calor que o Senhor nos manda. Que Deus abençoe você, sua casa, que esta palavra possa preparar você, principalmente para o que virá amanhã aos nossos corações, algo poderoso, porque é um momento sim de ascensão de Deus e a tua ascensão vai chegar, viu? Eu falo isso profeticamente, tá? Detalhe, então aprenda a viver, né, na casa do Pai, aprenda, receba o que eu estou falando com o teu espírito, aprenda a viver na casa do Pai. Casa do Pai significa José na casa, né, do seu pai Jacó, significa eu e você na casa do Pai, na igreja, aprenda a viver na igreja, aprenda a reconhecer quem está com você fora da casa do Pai, sendo vendido pelos irmãos, ok? Por ciúmes dos próprios irmãos, né? Tendo as portas da casa do seu pai fechado para você, tá? Pelos teus irmãos. Aprenda a viver numa caravana de ismaelitas, levando você para ser vendido, ou seja, sendo refém de situações. Aprenda a estar na casa de Potifar e as coisas começarem a mudar e de repente o diabo se levantar contra você, tá? E conseguir te derrubar e te colocar num lugar pior ainda, que é nas prisões, tá? Aprenda a estar nas prisões, tá? E ser útil nas tuas prisões, tá? E nunca esqueça que Deus sempre vai trazer remissão para aqueles que aprenderam a estar com Ele. Nesta manhã, fique esta palavra para o teu coração, o desejo de aprender a estar com Ele aonde quer que seja. Um beijo.